Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Esta estava no princípio junto de Deus. Por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio por testemunho, para que testemunhasse da luz, para que todos por ele crescem. Ele não era a luz, mas foi enviado para que testemunhasse da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina a todo ser humano que vem ao mundo. No mundo estava, e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu. Ao seu próprio veio, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não são gerados de sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade de homem, mas sim de Deus. E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João dele testemunhou e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro que eu. E de sua plenitude recebemos todos também graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O unigênito Filho que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram alguns sacerdotes e levitas de Jerusalém que lhe perguntassem: Tu, quem és? E confessou e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Eles perguntaram: Que então? És tu Elias? E ele disse: Não sou. Eles disseram: Tu és o profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para darmos resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas em meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, o qual já foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a tira de sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O dia seguinte viu João a Jesus vir a ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim veio um homem que já foi antes de mim, porque já era o primeiro que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, por isso vim eu batizando com água. E João testemunhou dizendo: Eu vi ao Espírito como pomba descer do céu e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água me disse: Sobre aquele que vires descer ao Espírito e repousar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi, e testemunhado tenho que este é o Filho de Deus. O seguinte dia estava outra vez ali João e 2 de seus discípulos. E vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E ouviram-lhe os 2 discípulos dizer aquilo, e seguiram a Jesus. E virando-se Jesus e vendo-os seguir, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi,
que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Disse-lhes ele: Vinde e vede-o. Vieram e viram onde morava, e na companhia dele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvira aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Já achamos ao Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que se traduz Pedro. O dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E era Filipe de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, a Jesus, o filho de José de Nazaré. E disse-lhe Natanael: Pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe lhe disse: Vem e vê. Viu Jesus a Natanael vir e disse dele: Eis verdadeiramente um israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Respondeu Jesus e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi eu. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, debaixo da figueira te vi? Crês? Tu verás coisas maiores que estas. E disse-lhe: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e aos anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem.